Para dar início à nossa atividade, a gente quer novamente informar que esta atividade, este seminário Laços de Família, está sendo transmitido pelo Facebook da Liga Espírita Pelotense, estará à disposição posteriormente para divulgação. É gratuito, não paga nada. Também este evento está sendo transmitido pela Rádio Web Fraternidade de Minas Gerais. E a gente agradece muito ao seu diretor desta rádio, Rubens de Castro, por se colocar à disposição e não mediu esforços para essa transmissão. Tal como também a gente agradece a Janine Lopes, que também facilitou esse intercâmbio para que a gente pudesse transmitir este evento. Nosso muito obrigado, Janine. Então, dando continuidade a este seminário Laços de Família, com os nossos amigos palestrantes Marcelo Gil, Cláudio Dávila e Sérgio Lopes, nosso próximo palestrante da tarde é o Dr. Sérgio Lopes, que traz como tema tipos de relacionamentos, uma visão psicológica e espírita. Sérgio Luiz da Silva Lopes é médico psiquiatra, ex-presidente da Associação Médico Espírita de Pelotas, conferencista espírita nacional e internacional, escritor, autor dos livros Leis Morais e Saúde Mental, O Código do Monte e O Cérebro Triuno. É trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo. Com a palavra, o nosso amigo, Dr. Sérgio Lopes. Uma boa tarde, queridos amigos. Uma satisfação muito grande estar participando desse evento em homenagem a mais um ano da Liga Espírita Pelotense, em auxílio também ao Hospital Espírita de Pelotas, que oferece as suas instalações. Quantas vezes já temos participado de reflexões aqui nesse ambiente e quantos anos trabalhamos também junto a essa instituição. Queremos cumprimentar também a todos vocês, aos internautas, ouvintes, pelo site da Liga Espírita Pelotense, da Web Rádio Fraternidade, que transmite para todo mundo esse evento. Quero convidar vocês para nós fazermos uma reflexão acerca de um tema que eu tenho me debruçado há muitos anos, seja pela prática profissional, que é natural, tanto quanto pelo que a doutrina espírita nos suscita, ampliando a questão dos laços de família, mas também inserido dentro deste tema, a temática dos relacionamentos. Sempre me chama muito a atenção o modo como nós nos relacionamos de múltiplas maneiras, diversas, uns com os outros. Nós temos variados tipos de relacionamentos, e variados mesmo. Algumas pessoas se relacionam de uma forma mais próxima, outras de uma forma mais distante. Alguns são mais afetivos, outros são menos afetivos. Algumas pessoas são mais isoladas, outras não conseguem ficar sozinhas, têm que estar sempre junto com outras pessoas. Algumas pessoas são extremamente dependentes umas das outras, outras são mais independentes. Algumas pessoas se somam a outras e crescem. Outras pessoas se juntam com outras pessoas e parece que pioram na convivência umas com as outras. Há relacionamentos que estimulam o crescimento, são relacionamentos prazerosos, construtivos. Outros parecem que se destroem. E quanto mais tempo juntos ficam, mais se destroem, mas não se separam.
relacionamentos adaptados, que servem ao crescimento, há outros que são desarmônicos. Relações harmônicas, relações desarmônicas. Isso nós encontramos dentro da família, no relacionamento entre familiares, nos relacionamentos entre casais, nos relacionamentos de trabalho, nas amizades, nos grupos espíritas e nos relacionamentos espirituais também, nas sintonias de natureza espiritual. Então eu convido a vocês a fazermos uma reflexão breve, obviamente, uma vez que esse tema exige um seminário muito mais amplo de estudo, e possivelmente esse seja o motivo da nossa próxima publicação, que falará sobre os tipos de relacionamento baseados em várias referências, que logo a seguir nós vamos utilizar uma muito interessante, porque baseada na ecologia e na biologia. Mas antes disso, precisamos situar o assunto no âmbito daquilo que diz a doutrina espírita, a partir até do que já foi colocado aqui pelos colegas anteriores, Marcelo, Cláudio, quando nós sabemos pelas informações da doutrina espírita que nós não estamos aqui pela primeira vez. O postulado espírita fundamental da reencarnação nos assevera e nos mostra com clareza que nós somos tão diferentes uns dos outros, e mesmo dentro da família, muito diferentes. Mesmo entre gêmeos, e eu que o digo agora como avô de duas netas, de uma completamente diferente uma da outra, que a nossa trajetória, ela não se constrói apenas numa vida. Ela se inicia ao contar dos milênios, no perder das eras, e vamos estagiando de encarnação em encarnação, adquirindo complexidade, diferenciações, experiências diversas. Vamos ficando tão diversos quanto as cores da natureza, quanto a variedade de possibilidade de um universo infinito, de múltiplas facetas. E assim vamos nos diferenciando nesse processo interminável de encarnações, até que chegamos na encarnação atual. O curioso da reencarnação é que nós esquecemos praticamente tudo destas várias experiências anteriores. Temos um apagamento de memória tão importante e tão necessário, que faz com que estas várias experiências não sejam lembradas sob o ponto de vista da memória, mas, no entanto, elas vêm plasmadas fortemente naquilo que nós chamamos de bagagem inata, que a ciência comumente diz que é uma bagagem genética, e que o Espiritismo amplia dizendo, sim, é uma genética, mas que obedece a uma genética espiritual, individual, com características próprias, singulares em cada um de nós. E vai além dizendo que as vidas passadas, as existências anteriores, elas imprimem no nosso código perispiritual de arquivos intensos a construção das nossas estruturas fundamentais no campo evolutivo, principalmente no que se refere ao campo evolutivo moral. De tal modo que os nossos tropeços ou os nossos sucessos conferem à nossa vida presente
as vantagens ou desvantagens da nossa saúde mental, maior ou menor, da nossa saúde psíquica, das nossas características peculiares. O que não quer dizer que os mais saudáveis sejam mais evoluídos ou os menos saudáveis sejam menos evoluídos. Mas quer dizer sim que espíritos estamos aqui mergulhados na nossa convivência comum das mais diversas experiências. Das mais diversas experiências. Temos entre nós, portanto, pelas reencarnações sucessivas, diversas experiências, diversas bagagens inatas. E reencarnam na família, dentro do ambiente do lar, e não apenas da família consanguínea, mas diríamos e ampliaríamos esse conceito hoje muito importante da ideia de uma família de proximidade, de convivência, que frequentemente estará muito além da consanguinidade, porque a própria família hoje já está muito modificada naquele conceito básico de pai, mãe e filhos. Porque a família hoje, ela se constitui com múltiplas novidades. Pais separados que constituem novas famílias e irmãos agregados e novos relacionamentos. Famílias que se formam a partir não apenas de casamento. Da família dos diversos gêneros hoje, que vai desde a questão da homossexualidade, mas não apenas na questão de gênero, mas a questão do modo de relacionamento em que os núcleos se instituem. O fato é que nos últimos anos, nós estamos obrigados a pensar nesse assunto de um modo mais criativo e mais complexo. Nós não podemos mais pensar esse tema dentro de uma configuração rígida, estanque, que não confere a realidade dos fatos que nós estamos vivendo. Mas o Espiritismo se presta a isso. E muito pelo que foi apresentado já aqui, que não vamos repetir, de que os laços de família eles vão muito além do que os laços consanguíneos. Porque os laços espirituais são o que efetivamente estabelecem as sintonias verdadeiramente importantes para os vínculos que serão significativos na existência atual. É por isso que pessoas se aproximam, muitas vezes sem saberem, e formam vínculos sólidos, muitas vezes sem terem como explicar. Porque estas sintonias magnéticas são tão poderosas que elas ultrapassam qualquer possibilidade de explicação no campo das explicações comuns da ciência ordinária. E somente o Espiritismo poderia explicar que é exatamente desta multiplicidade de existências anteriores e de vínculos anteriores que nós nos aproximamos e nos reunimos. Nós nos reunimos em famílias, portanto, por sintonia magnética. Sintonia magnética. E sintonia magnética oferece um campo de aproximação. Simpáticos ou antipáticos. Os simpáticos se atraem. Os antipáticos se atraem. É só vocês olharem para a família de vocês vão ver que tem muitos, tem de tudo. Porque os simpáticos são semelhantes, mas os antipáticos também são semelhantes. Vocês já ouviram aquela colocação, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Namorados que procuram se relacionar, pessoas se relacionam, e aí, depois de um certo tempo, assim, eu não tenho nada a ver com ele. Aí termina o relacionamento e consegue um segundo namorado, igual.
E aí diz, eu não sei por que eu só atraio quem não tem nada a ver comigo. Deve ser algum obsessor. E aí começa a jogar a culpa nas vidas passadas, nas perturbações espirituais, quando não é nada disso. São sintonias magnéticas. Porque muitas vezes, por trás de uma ligação que parece que não tem ligação, inconscientemente tem vínculos, tem pontos de semelhança que atraem as pessoas umas às outras. Os semelhantes é que se aproximam. Quando nós temos relações muito diferentes, nós passamos ao lado uns dos outros e nós não nos atraímos. Quando nós estamos nos atraindo uns com os outros, significa que nós temos semelhança. O grande problema do ser humano nosso, no momento evolutivo que nós estamos, não se refere aos tipos de vínculos de reencarnações passadas, mas ao nosso nível evolutivo que nós nos encontramos. O que pode explicar o grande número de desencontros na família e nos relacionamentos não são os reencontros de antigos desafetos. Porque nós jogamos muito nessa conta de que nós brigamos, nós não, aqui que todo mundo é evoluído, né? Mas as pessoas lá de fora, elas brigam muito porque provavelmente são reencontros de vidas passadas e foram inimigos nas outras encarnações. Nós jogamos na conta da família que dentro do lar há muitas diferenças, porque provavelmente em outras encarnações nós éramos inimigos. O filho não se relaciona bem com o pai, porque foi um inimigo. O irmão não se relaciona bem com uma irmã, porque eram inimigos. Os casais não ficam juntos, porque eram inimigos. Mas isso não é o que a doutrina espírita diz de verdade. Vejam que interessante. Se fizermos uma pergunta geral assim, para nós espíritas, por que será que há tanto desencontro na família? A primeira coisa que nós temos na mente pela história da reencarnação é que nós temos desacertos de vidas passadas. Provavelmente nós somos espíritos antipáticos de vidas passadas. Não é isso que a gente pensa? Vamos ver então o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14, mesmo que o Marcelo Gil utilizou. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a parentela corporal e a parentela espiritual. O que eles dizem? Os que encarnam numa família, os espíritos dizendo, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Aí complicou. Significa que nós estamos brigando não é com os inimigos. Nós estamos brigando com os amigos. Nós estamos brigando com quem nós amamos. Os inimigos ainda não chegaram. Essa encrenca que nós estamos tendo são com os nossos afetos. E por que nós nos desentendemos tanto? Porque nós ainda não evoluímos espiritualmente o suficiente para aprendermos a nos relacionar mesmo com aqueles que nós amamos. Existe um mito também de que para ser um relacionamento de amor não pode haver briga e desentendimentos. Isso é uma outra falácia. De que para que a gente se dê bem, nós temos que nos dar apenas bem o tempo todo. E nós vamos ver logo a seguir, nos tipos de relacionamento, que desentendimentos, desacertos, brigas, são também parte do cardápio humano, evolutivo, necessário para a nossa construção de novas possibilidades. Gosto muito da frase que Chico Xavier dizia, que a família que briga unida permanece unida.
desconfiarmos sempre de famílias que não brigam, nunca. Casais que nunca brigaram, casais que nunca se aborreceram uns com os outros, que convivem como se fossem estátuas uns com os outros. E de repente acontece uma mínima coisa mais séria na vida deles e nunca mais conseguem se relacionar. Se ferem, se machucam, se desentendem, se magoam, se melindram e rompem. Então são relacionamentos frágeis. São relacionamentos de pouco envolvimento. Os envolvimentos humanos que são satisfatórios são aqueles que nós nos acertamos, nos desacertamos, nos acertamos de novo, vamos olhando para dentro de nós, vamos rearranjando as relações, vamos evoluindo, vamos nos transformando. Esse é o conceito espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação interior. Transformação significa ir além do que se é. E não ser perfeito de uma hora para outra. Então, baseado nesta ideia de que nós estamos situados exatamente no lugar aonde nós precisamos, para aprendermos a nos relacionar uns com os outros numa ampla escala, valem algumas reflexões muito interessantes que vocês já devem ter ouvido falar na escola, quando a gente estuda biologia, e principalmente quando a gente estuda ecologia, que entre as espécies, entre os indivíduos da espécie, desde as escalas microscópicas até as esferas vegetais, passando pelo nível animal até chegar no homem, nós teremos vários tipos de relacionamentos. E vamos usar alguns exemplos como metáfora para pensarmos como será que nós estamos nos relacionando. Eu prometo a vocês que no final deste seminário, vocês saindo daqui, vocês vão ter alguma insônia essa noite, algum problema para dormir, porque provavelmente vai tocar em algum pontinho, né? Mas faz parte da nossa evolução nós ficarmos um pouco incomodados com alguns conceitos. A doutrina espírita, como disse muito bem nosso companheiro, ela não é uma doutrina que, embora seja uma doutrina consoladora, ela não nos consola de primeira. Ela nos inquieta de primeira. Ela nos coloca em conflito primeiro, para nos obrigar a buscarmos soluções por nós mesmos. É por isso que Kardec é indagador, é reflexivo, é provocativo. E ele coloca já no primeiro livro 1019 perguntas. É uma doutrina de perguntas. É muito mais uma doutrina de perguntas do que uma doutrina de respostas. Kardec diz assim, não, nós vamos caminhar com a ciência. Doutrina de caráter progressivo. Não nos interessa ter certeza de imediato. Nós queremos ter dúvidas. Então o verdadeiro espírita é aquele que convive com a inquietação, que convive com a angústia, que convive com o desconforto e vai atrás de respostas, de soluções novas, acionando novos potenciais criativos. Na biologia nós encontramos conceitos muito interessantes, como por exemplo o conceito de mutualismo. Mutualismo. Vamos dar uma olhada no que quer dizer o mutualismo. Duas espécies que convivem de uma forma obrigatória. Como, por exemplo, vocês já ouviram falar nos cupins. O cupim, ele come a madeira, não é? Mas vocês sabiam que o cupim, ele não tem uma enzima nele próprio para digerir a celulose da madeira? Se ele comesse a madeira apenas por ele mesmo, ele morreria, porque ele não conseguiria transformar a madeira em alimento para ele. O que a natureza fez? Colocou dentro do cupim um protozoário, a triconinfa. A triconinfa, o protozoário, consegue digerir a celulose, que é alimento para ela.
E da digestão da celulose fornece a possibilidade do cupim se alimentar. Então se diz assim, que essas duas espécies, para uma existir, ela precisa da outra. Para um cupim sobreviver, ele precisa do protozoário dentro dele. E o protozoário, para existir, precisa do cupim para ter aonde morar. Ele precisa ter um local que receba o alimento que é dele e ele, ao digerir, fornece o alimento para o cupim. Vocês vão ver como muita gente se relaciona na moda de cupim e triconinfa. Que nós vamos manter este modo de relacionamento em muitas circunstâncias. E vocês vão se lembrar de alguns exemplos. Alguns que são harmônicos e outros que são desarmônicos dentro deste modelo de relacionamento. Essa maneira de pensar que eu estou trazendo é simplesmente uma referência para a gente pensar o assunto dos relacionamentos sob o ponto de vista evolutivo e espiritual e sob o ponto de vista psicológico de como nós estabelecemos os nossos vínculos. Porque se de fato nós já vivemos outras vidas, e é claro, mas isso não é suficiente para explicar como é que nós nos relacionamos na atual encarnação, é muito importante que nós entendamos, assim como já foi dito também, pergunta 383, 385, né, do Livro dos Espíritos, que é na infância que se estabelecem os novos modelos de relacionamento, que Kardec utiliza para a reflexão, a ideia de que é na infância o período do repouso do espírito. Claro, o espírito ele apaga as personalidades anteriores, mergulha na infância e ele fica como que um campo novo mental para uma criação de novas potencialidades, de novas possibilidades na sua interação afetivo, intelectual e moral. E na convivência com os pais ou com o ambiente, vão se estabelecer os novos modelos de relacionamento. Então é de fato na infância que nós estabelecemos as nossas atuais características de relacionamento para a vida atual. Então, um espírito que venha de uma outra encarnação, ligado a nós, quando reencarna na nossa família, ou esteja ligado por laços de simpatia ou de antipatia, o que vai definir uma possibilidade de um vínculo mais saudável ou menos saudável na atual encarnação é como nós nos configuramos no período da infância. Tanto é assim que o que nós passamos ou deixamos de passar com os nossos pais, nos determina como nós somos na nossa vida adulta. A infância na vida atual, ela é fundamental, ela é essencial, ela é a matéria-prima para o que somos hoje. Como nós nos estabelecemos como pessoa na vida atual, ela realmente vai se organizar ou não, dependendo do que nós vivemos e de como a nossa infância possa ter servido como palco para o desenvolvimento das nossas potencialidades criativas, para as nossas potencialidades afetivas, ou para a eclosão e agravamento de antigas tendências complicadas que já trazemos, como é o caso no estabelecimento de traumas, ou da pobreza de relacionamentos afetivos parentais. Porque precisamos lembrar o seguinte, quando Kardec codificou o Espiritismo, 1857, ainda não havia psicologia. Kardec não teve como utilizar dentro da nomenclatura espírita, do contexto de raciocínio espírita, as colocações que a psicanálise e todas as ciências ligadas à psicologia moderna vieram quase um século, 50 anos depois, pelo menos, estabelecer para entendimento da ampliação de algumas questões que ele trouxe. Então, Kardec coloca muito do que numa ordem mais certo e errado, dentro de uma moral adequada e uma moral inadequada. Obedece mais a um direito romano jurídico
do que propriamente um funcionamento de dinâmica psíquica. Mas Kardec já havia dito isso, que o Espiritismo iria acompanhar as novas ciências e os conhecimentos fundamentais da doutrina espírita continuariam sendo testados e referendados ou ampliados conforme os novos conhecimentos. Então, quando Kardec aborda o assunto, ele irá falar do estabelecimento de uma ordem moral. Mas hoje nós podemos entender que a moral, ou o contexto moral, depende fundamentalmente da qualidade emocional da vida que a pessoa levou. Por exemplo, crianças que não foram amadas o suficiente, a não ser que sejam espíritos muito evoluídos, elas terão danos, déficits, prejuízos na sua configuração emocional e terão um psiquismo mais empobrecido. E considerando que a nossa média da humanidade, nós a maioria não somos tão evoluídos assim, nós estamos muito mais sujeitos às qualidades das nossas relações com os pais ou com aqueles que ocuparam este lugar ou não, né, do que propriamente com a nossa evolução que nós trazemos. É por isso que um relacionamento numa família em que alguém teve uma mãe amorosa, por exemplo, uma mãe amorosa, né? Essa mãe amorosa é muito mais determinante na qualidade de vida futura, emocional e de saúde mental desta criança do que se ele tiver uma mãe fria, uma mãe distante ou uma mãe ausente. Porque a configuração mental desse espírito encarnado ficará desprovido de uma experiência fundamental para que ele desabroche nas suas potencialidades criativas. Então, o contexto moral depende muito também daquilo que nós vivemos na nossa possibilidade de desenvolvermos as habilidades que já trazíamos ou não. E isso faz sentido, então, quando Kardec diz da responsabilidade dos pais. Responsabilidade de um pai e de uma mãe não é só de ficar corrigindo o filho, dizendo se está certo, se está errado. Quando ele diz assim, é do orgulho e do egoísmo, ele fez um concentrado no entendimento. Mas o bom pai, a boa mãe, não é quem fica dizendo, não, mas isso é orgulho, isso é egoísmo, isso aqui pode, isso aqui não pode. Fica muito mais um professor, fica muito mais um disciplinador, um general, do que alguém que está oferecendo um espaço para desenvolvimento afetivo. Então, diante do egoísmo, diante do orgulho, cabe muito mais um campo de novos aprendizados. Entre eles, o exemplo. Como é que eu posso confrontar o egoísmo? Se não ensinando, através do que eu sou, a solidariedade, o amor, o altruísmo, tratando as pessoas com respeito, com amorosidade. É um ensinamento, como foi muito bem dito aqui, que vai muito além das palavras. O campo que organiza o conhecimento, ele é a informação. Mas o campo que organiza o saber é a experiência. E a experiência se dá através da qualidade dos relacionamentos. Nesse exemplo do mutualismo, que nós encontramos aqui? Como é que nós encontramos cupins e protozoários convivendo no presente? Eu lembro pelo menos de duas situações que vale a pena a gente refletir. Uma delas são relações de crescimento. Por exemplo, casais. Nós conhecemos casais que vivem juntos 50 anos. Estão lá com 80 anos já. Aí um desencarna, pouco tempo depois o outro desencarna, porque não consegue viver sozinho. Eles se juntaram de tal maneira, passaram a viver dentro de um mutualismo, né, em que a relação se torna como uma simbiose. E são casais que chegam a dizer assim, quando um chega, o outro já está com o chinelo apresentando, seja para bater, seja para oferecer para servir. Né? Não importa, mas tem que vir o chinelo. E vão indo juntos. É curioso que nessas relações, às vezes, são mais harmônicas. São casais mais afetivos,
São casais mais amorosos, mas outros não. Outros brigam o dia inteiro. Se queixam um do outro. Não aguento mais, não te aguento mais, mas vai viajar um e o outro ficar ver o que acontece. Entra em depressão. Fica num vazio extremo. Porque aquelas mentes funcionam quase que em conjunto. Então, algumas pessoas se relacionam assim. Isso pode ter um propósito evolutivo, sim. Às vezes são espíritos que já reencarnam para alavancar possibilidades de crescimento, aprender a paciência, aprender a tolerância, aprender o amor, a convivência, a capacidade do respeito dos limites. Nascem com a tarefa de, estando juntos, progredirem mutuamente. E aí vai depender de como que cada um cuida de si e do outro. Porque dependendo da amorosidade que cada um conduza, poderá alavancar um crescimento maior ou menor, ou até não crescer muito. Como nós vemos, casais que vivem em regime de mutualismo que não são tão positivos assim, que ficam se maltratando a vida inteira. Que é o contrário. São aqueles relacionamentos que eles ficam juntos, mas falta amor. Ficam juntos por uma sintonia magnética. Se toleram, se suportam, mas não se separam. Não conseguem se separar. Tem algo mais forte dentro deles. Aprenderam a se alimentar até mesmo dos resíduos negativos que cada um tem com o outro. São evoluções muito precárias. São relacionamentos em que um joga no outro a culpa de ele estar sofrendo. Vejam que interessante, né? Porque muitas vezes a gente olha um relacionamento e diz, mas que lindo aquele casal, né? Você, não, porque não viram como é que um olha para o outro. Né? Diferente do primeiro exemplo. Então são relações de dependência. Muitas vezes essas relações de dependência elas se dão no nível familiar inteiro. São famílias que não conseguem viver separadas uns dos outros. E aí muitas vezes nós já avançamos para um nível mais patológico. Quando os pais vivem com os filhos de forma obrigatória, gerando uma dependência nos filhos. Nós vemos muito isso em relacionamentos de mães com filhos, principalmente. Quando a mãe faz um investimento num filho ou numa filha e obriga esta a viver para ela. Então, é como se fosse uma simbiose. Ela não permite o crescimento do filho ou da filha, ou ele, e o filho ou a filha não consegue se desprender daquela mãe ou daqueles pais. Chega na adolescência, no período de ir para a vida, ou de estudar fora, ou de arranjar um namorado, é uma briga. Porque é um relacionamento externo àquele núcleo simbiótico, fusional, que gera uma ruptura naquele vínculo, naquela forma de relação. Então, nenhum namorado serve, ou nenhuma namorada serve. E quando a própria pessoa não faz de tudo para dar errado, para continuar vivendo com aqueles pais. E às vezes permanecem dentro de casa de um modo negativo, diríamos. Porque ficam aprisionados uns com os outros. Como se fosse um cardume de peixes que precisam andar junto, exatamente em comunhão, quando estão associados mentalmente de um jeito que não permite o crescimento, a individuação. Individuação é algo muito importante na nossa vida, começa lá na infância. Quando uma criança começa a dizer não, ela está sinalizando que ela quer se descolar dos pais. Obviamente que isso é um jogo de equilíbrio entre o não que é permitido e o não que é conveniente. Na adolescência se restabelece e as famílias precisam ir sabendo se diferenciarem, se individuarem, para que haja finalmente uma resolução e um crescimento. Depois nós vamos ver
que existe o chamado mutualismo facultativo também. Esse é bem interessante, porque o mutualismo obrigatório é tipo o cupim e a triconífo, o protozoário, quer dizer, se um faltar, o outro desaparece. Como é que são as sintonias espirituais nesse tipo de vinculação? São sintonias espirituais muito delicadas. Porque quando a pessoa ela é muito dependente, quando ela escraviza mentalmente o outro, ela, por sintonia espiritual, estabelece vínculos espirituais também da mesma natureza. Então são espíritos, muitas vezes, que estão ligados a essa família, que também estimulam esse tipo de dependência. Quando alguém desencarna, não consegue continuar no plano espiritual e seguir o seu processo. Precisa permanecer dentro de casa. Isso então nós encontramos em famílias de pessoas muito grudadas. Eu estou lembrando de uma situação de uma mãe com uma filha que passou com a vida inteira, as duas juntas, viveram uma para a outra a vida inteira, e a mãe desencarnou e a filha não conseguiu continuar a vida dela, entrou num processo depressivo, foi procurar um centro espírita, e no centro espírita se verificou que a mãe não saía de perto da filha. E não saía de perto da filha porque também a filha ficava evocando a mãe mentalmente. Né? Então o trabalho espiritual no sentido de permitir, de conseguir fazer um trabalho de desligamento, de desencarne. Porque não basta morrer, é preciso desencarnar também. Às vezes a gente morre, mas não desencarna. Os espíritos continuam vivendo aqui. Então aí a gente vê que esse tipo de complicação ela se opera porque durante a vida não se estabeleceu um processo de maturação, de responsabilidade, de autonomia, de direito de que o outro vá adiante, de que eu aprenda a viver com o outro, sem o outro, com o outro, mas sem o outro também. A maturidade é nós vivermos uns com os outros, mas nós vivermos sem os outros também. Conosco mesmo. Daí que na infância é que se estabelecem essas possibilidades. Pais que aprisionam filhos, mas pais que também no oposto não se vinculam a filhos. O equilíbrio é uma palavra fundamental neste exercício. No mutualismo facultativo existe uma relação aonde eu me relaciono com alguém e eu progrido quando eu estou com ela ou com ele. Mas se ele não estiver, eu continuo progredindo, mesmo sentindo falta. Esse talvez seja o modelo mais adequado de relacionamento. Que é quando eu estou com alguém, não porque eu dependa de alguém, mas porque eu escolhi estar com alguém. Eu estou contigo porque eu quero, porque eu te amo, porque contigo eu sou uma pessoa melhor, porque contigo eu evoluo mais. Mas se tu não estiveres, eu vou sentir falta, mas eu vou adiante. Esta possibilidade depende de muito envolvimento, de muito desenvolvimento interior, de muito compromisso com a gente mesmo. É por isso que Jesus dizia, nos parece, amar ao próximo como a si mesmo. Ele não teria dito, amarás ao próximo apenas e esquecerás de ti. Nunca ele disse isso. E às vezes a gente interpreta errado. Há pessoas que se maltratam, que não se responsabilizam por si, só para ficar ajudando os outros. Não foi o que Jesus disse. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um equilíbrio. Porque senão nós passamos a viver de forma parasitária uns com os outros. E aí não dá para dizer que é porque foi inimigo noutra encarnação. Pode ser espíritos com afinidade, mas que venham se relacionando deste modo complicado desde outras existências. Existe uma outra possibilidade que é muito interessante também, que é o comensalismo.
Existe um autor em psicanálise que se chama Wilfred Bion, que nos fala que existem relações comensais. Relações comensais são aquelas relações de pessoas que estão juntas, mas parece que não estão juntas. Habitam o mesmo ambiente, mas não se envolvem. Pessoas, relacionamentos distantes, mas que nenhum serve ao outro, não faz tanta diferença, há uma certa indiferença. É como se fosse um pacto de favorecimentos pessoais. Nós vemos muito isso nos dias de hoje. Relacionamentos por ocasião, relacionamentos por vantagens, outras que não seja a própria relação, ou por dinheiro, ou por status. São como se fossem espíritos que são estranhos entre si, mas que se aproximam sem ter afinidade por outros interesses. E há relacionamentos de pouco envolvimento, que é o que nós falávamos no início, daquelas pessoas que se relacionam sem se envolverem realmente. E nós encontramos muitos casais e muitas famílias hoje, principalmente na era da internet, que têm esta configuração. Estão dentro de um ambiente, dentro de uma sala, cada um no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, sentados numa mesma sala, jantam juntos, dormem juntos, mas estão completamente separados e distantes. São estranhos entre si. Não tem um nível de interação e de envolvimento mínimo. São desconhecidos uns dos outros. Conversam com milhares de pessoas nas redes sociais. Tornam-se íntimos a ponto de fazerem confissões pessoais para estranhos que nunca se encontraram. Mas são absolutamente estranhos dentro de casa com aqueles que dividem a mesma cama, que dividem o mesmo quarto. Esse tipo de relação comensal é frequente nos dias de hoje. E diria para vocês, sem medo de errar, que boa parte das depressões existenciais dos nossos dias acontecem no vazio dessas relações, no espaço vazio. Porque todas as vezes que um aparelho eletrônico tem mais prioridade do que o calor de uma pele, significa que nós estamos doentes. Num tipo de doença que não haverá outro tratamento, senão algum acontecimento que venha mobilizar intensamente os afetos, a sensibilidade, os sensores sensitivos das fibras da emoção daquela pessoa. Então, nos nossos dias, particularmente, nós temos muito este modelo, né? Que é meio o modelo do urubu com o homem, né? Eu acho que um dos exemplos da biologia é esse. O homem é um das espécies que mais desperdiça alimento na natureza. E os urubus agradecem muito isso, né? Porque do lixo que os homens deixam, os urubus se alimentam. Para o homem não faz muita diferença, mas para o urubu faz. Há muitos relacionamentos no nosso dia a dia que são relacionamentos de urubus, né? Em que nós estamos juntos, nos alimentando de alimentos que não são os mais importantes. Quais são as sintonias espirituais nesse campo? Como que serão as obsessões neste campo de sintonia magnética? Ficamos pensando. Acho que é uma coisa interessante. Que tipo de obsessão desses dias? Nos parece que espíritos obsessores, os mais perigosos, são espíritos obsessores que estimulam o esfriamento dos vínculos afetivos e que estimulam
que nós tenhamos cada vez mais necessidades de ordem da natureza das nossas ocupações superficiais, nos envolvendo do modo como nós falamos antes, porque isto leva ao distanciamento. Isso leva ao esfriamento das relações. Nós vemos uma pessoa se afogando e, em vez de ajudar a salvar, nós ficamos fazendo uma foto para postar nas redes sociais, para não perder o momento. É quando há uma inversão dos valores morais. Quando nós chegamos nesse nível, nós estamos funcionando no nível da psicopatia mental. Esses espíritos que acionam esse esfriamento das emoções são espíritos perversos, foi lembrado aqui no livro Libertação, espíritos que trabalham no âmbito da dissolução dos laços familiares. Então há um momento na nossa vida de relacionamento familiar que é importante que estabeleçamos. Nesse momento desligam-se os celulares e a gente vai se meter uns com os outros, se envolver. Ah, mas vai dar briga. Que dê briga. Esta briga ela é importante que aconteça. Se não tiver essa briga, nós estamos perdidos. Porque deste conflito, onde mais dois ou mais estiverem reunidos, um estará contra o outro, e que deverá haver paz, mas através da espada, que Jesus falava, significa esse tipo de envolvimento. Significa esta ligação que nós temos que ter de importarmos uns com os outros. Obviamente que visando que a gente possa crescer e resolver as nossas questões. Está todo mundo inteiro ainda? Eu já... Quem sabe eu estou pensando agora... Mas antes de citar um tipo bom, eu vou citar um outro ainda pior ainda. Existe um outro conceito em biologia que se chama amensalismo. Amensalismo. Espécies amensais. Na ecologia nós temos alguns exemplos assim de espécies vegetais ou animais que liberam substâncias tóxicas. E aonde elas estão, nada se cria na volta, nada se reproduz, nada se multiplica, nada germina. Então nós temos o exemplo da maré vermelha. Existem alguns tipos de plantações, para quem trabalha com agronomia e sabe muito bem, que algumas plantações, que quando são feitas, outras espécies não se desenvolvem ali, pelo menos enquanto concomitantemente, que destroem o solo. Porque essas espécies liberam substâncias tóxicas que transformam o terreno num deserto em torno. Né? Tem vários exemplos na natureza deste tipo. Será que isso tem nas relações, nos tipos de relacionamento ou não? O que vocês acham? Muito, né? Nos grupos nós vemos muito isso. Uma pessoa, quando ela entra, e às vezes ela entra com um monte de ideias, é uma pessoa que parece ser muito interessante, ela se torna uma liderança, mas depois que ela entra, começa a criar um deserto em torno. Relacionamentos que eram produtivos, que eram férteis, que eram bons, vão se esfriando. Nos trabalhos espíritas a gente tem que abrir muito o olho disso. Quando uma ou duas pessoas que chegam com muitas ideias brilhantes, floridas, com folhas fora da estação, não apresentam frutos, porque são pessoas tóxicas. E existem pessoas que são tóxicas. Às vezes nós somos também, porque todos esses modelos que nós estamos falando não significa que a pessoa seja assim o tempo todo. Muitas vezes nós somos assim por um tempo. Nós, como seres humanos, nós vamos muitas vezes, em alguns momentos, sendo mais de um jeito, outras vezes mais de outro. Às vezes nós somos mais mutualistas, às vezes mais comensais, outras vezes mais amensais. Temos essas possibilidades de variações. Mas nós encontramos pessoas que, infelizmente,
são pessoas que, onde elas estão, geralmente tem briga, geralmente tem desentendimentos, geralmente tem desacertos, tem encrencas. Existe uma passagem muito bonita da vida de Jesus que nos fala desse tipo de relacionamento. Quando Jesus está indo para Jerusalém, e ele passa, vocês conhecem essa passagem, por uma figueira que está cheia de folhas. E ele vai procurar os figos e aquela figueira não tem figos. O que Jesus faz? O que ele diz? Que de ti nunca mais ninguém coma figos. E no outro dia, quando eles passam ali, a figueira está seca. Há várias possibilidades de entendermos esta ação simbólica de Jesus, porque é uma ação simbólica, nós temos que simbolizar para entender o que ele está nos ensinando ali. O que é a figueira que Jesus seca? A figueira, naquele momento, o Haroldo explica muito bem essa passagem, porque o Haroldo conhece profundamente o contexto histórico, e ele nos diz que aquela figueira deu folhas numa estação que não era a estação das folhas ainda. Com essas variações climáticas que nós temos, muitas vezes acontece isso. São capazes de germinarem algumas espécies vegetais fora de época. Mas ela não vinga, porque como ainda não é a estação, ela fica por pouco tempo e depois ela morre. Eles estavam caminhando por ali e havia aquela figueira cheia de folhas. Parecia que tinha figos ali. E quando ele se aproximou, não tinha figos. Então ele diz que ninguém coma figos de ti. Ele está nos ensinando que as relações que servem para nós são aquelas que têm folhas e figos, e não aquelas que só apresentam folhas. Nos nossos grupos, muitas vezes nós estamos num trabalho espiritual, vamos pegar para o nosso movimento espírita. Estamos fazendo um trabalho sério, estamos num grupo harmônico, e chega alguém que é inovador, é a figueira cheia de folhas. E começa a apresentar ideias, novidades, e se criam grupos em torno da pessoa, mas não vai dar frutos. E Jesus o que faz? Anula esta figueira, porque ela não vai alimentar verdadeiramente como uma figueira deve alimentar. Então, nos nossos relacionamentos, cheio de folhas, vamos prestar atenção se além das folhas existem figos. Porque se não tiverem figos, é bom que a gente seque esta figueira. O que é secar a figueira? É aquela relação de amizade que frequenta a casa da gente, mas que não produz nada de bom. A pessoa tem muito assunto, fala sobre muita coisa, faz fofoca, sabe a vida de todo mundo. Mas não traz nada de bom, não fala nada de bom. Quando ela sai, a gente está seco. Está seco. E o pior é que há pessoas que se relacionam toda semana com gente assim, que dá a chave da sua casa para essa pessoa. Ela entra em casa, ela abre a geladeira, ela abre, mexe no armário, fica de dona da casa. E aí a gente vai olhar assim, o que está se ganhando com um relacionamento desse tipo? E muitas vezes não se ganha nada, pelo contrário, se perde tempo, se desperdiça oportunidades. Então é um compromisso fundamental que nós temos com a nossa vida, de estabelecermos critérios de seleção para o que nos serve, porque na nossa vida nós precisamos ter folhas e figos. Se não tiver os frutos, é porque a árvore não é boa. Isso vale para tudo. No relacionamento familiar, no relacionamento com os cônjuges, com os filhos, com as amizades, nos grupos espirituais, conversas desnecessárias. É impressionante como as pessoas perdem tempo com estas questões menores e não se dão conta do desperdício das energias. Quais serão as sintonias espirituais? Que tipo de relacionamento espiritual se estabelece nesse campo? Do pior tipo, né? Porque são entidades espirituais que se aproveitam
desse momento para instituírem o caos nos ambientes. O caos. No nosso trabalho espiritual, como espíritas, nós temos que tomar muito cuidado nisso. Nós vivemos uma época muito florida de palestrantes, de trabalhos espirituais, de pessoas que se jogam antes da estação, antes de estarem prontas para poderem apresentar algum tipo de trabalho efetivo. E às vezes são, infelizmente, pessoas encantadoras que arrastam multidões e que logo ali apresentam um fracasso pessoal ou alguma frustração, levando com eles muitos, não apenas no terreno espírita, no campo espírita. Mas temos visto que muitas vezes alguém que pega o microfone, ela perde a noção do próprio limite, da própria capacidade, do próprio tamanho, e entra num entusiasmo exagerado, quando na vida nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para interagir uns com os outros e nos desenvolvermos dentro das nossas possibilidades, do nosso tamanho, dos nossos recursos. Vamos salvar a palestra então agora, citando um tipo de relacionamento que se chama a protocooperação. Protocooperação. Que são as espécies que se auxiliam umas às outras. E tem em vários campos do desenvolvimento das espécies animais. Por exemplo, o crocodilo, ele tem um tipo de resíduo que fica nos dentes e que alguns pássaros, eles abrem a boca e os pássaros vão e comem aqueles resíduos com a boca aberta do crocodilo. Vejam só, como a natureza sabe, né? A gente não faria isso, mas algumas espécies fazem isso sem temor. E a natureza é tão bela dentro destes exemplos que estas aves, elas limpam os dentes dos crocodilos, de modo que não promovem cáries e estragos nos dentes. E ao mesmo tempo se alimentam desses alimentos que os crocodilos proporcionam. Então é uma protocooperação. Um se serve do outro, mas eles não são dependentes. Essa ave vai embora, né? E também se ele não estiver ali, ele não vai morrer porque ficar com algum tipo de problema no dente. Não é absolutamente obrigatória essa relação. Ela é uma protocooperação. Se o crocodilo fechar a boca e mergulhar, a ave vai procurar alimento num outro lugar. Então, usando isso apenas como metáfora, nos nossos relacionamentos, nós estamos juntos uns com os outros para nós cooperarmos uns com os outros. Enquanto eu estiver contigo, eu te ofereço um alimento. E tu me oferece alguma coisa também. Se tu não puderes me oferecer, eu vou me alimentar de um outro modo, de um outro jeito. Vou ter novas possibilidades. E vou te libertar também para que tu possas ter uma outra chance de alimentar a tua vida em outras coisas. Se eu estou num relacionamento afetivo e ele está indo carente em algum aspecto, eu tenho alternativas de vida, eu tenho a espiritualidade, eu tenho investimento em mim mesmo, eu não fico te cobrando que tu tem que estar comigo o tempo inteiro, eu sobrevivo por outras fontes. São relacionamentos que se libertam a si mesmos. As relações mais saudáveis que nós conhecemos são essas. Quando nós estamos uns com os outros e a nossa relação ela é prazerosa. E isso nós precisamos aprender nos nossos ambientes. Principalmente quando a gente vem para uma casa espírita. Que é preciso que seja um relacionamento prazeroso. Um relacionamento agradável. E não sacrificial. Estar num sábado em Pelotas, no dia 23 de junho, no Hospital Espírita, num dia frio, chuvoso, tem o seu grau de desconforto. Mas ele pode ser prazeroso se daqui nós sairmos com
com alguma coisa para a gente, com a sensação, meu Deus, eu estou pensando, a doutrina espírita me chegou hoje de um jeito diferente que me fez pensar na minha vida, e amanhã eu acordo diferente e posso olhar para as situações que estavam sendo problemas e de repente eu encontro alguns caminhos para mim. Valeu ou não a pena sair no frio? Vale a pena. Agora, transformar as nossas tarefas de relacionamento em tarefas prazerosas é o grande desafio dos nossos dias, da nossa vida. Porque aí sim, nós podemos dizer com todas as letras que nós estamos cooperando com a obra divina. Porque deste modo nós estabelecemos sintonias espirituais satisfatórias. Se até esse momento, ao citarmos esses exemplos de tipos de relacionamento, falamos de relações que ofereciam sintonias espirituais tóxicas, perturbadoras, destrutivas, desagregadoras, agora nós estamos falando de sintonias com os espíritos superiores. Porque quando nós avançamos para esse modo de ser, nós estamos então aí nos ligando às esferas espirituais que têm a contribuir conosco e que dizem assim: vamos vibrar mais satisfatoriamente nos nossos níveis mentais, vamos nos relacionar uns com os outros com mais amorosidade, com mais respeito, respeitando as individualidades, as diferenças. Deste modo, nós estamos fazendo uma sintonia com espíritos de altíssima envergadura. E se somarmos a isso a possibilidade de nós estarmos nos vinculando com esses espíritos através da oração, através da prece, do pensamento elevado, coisa que nós podemos fazer individualmente ou no nosso lar em família. Quando nós estamos em família e nós fazemos o evangelho no lar, nós estabelecemos um tipo de vínculo com a espiritualidade, um tipo de relacionamento que com a espiritualidade superior se impõe dentro da família, promovendo um laço muito grande de proteção e nos facultando a possibilidade de nós irmos além dos nossos limites estreitos. E nos tornamos cooperadores da obra divina. É por isso que ao avançarmos para a conclusão das nossas ideias e dessas reflexões, que são humildes no sentido de estarem muito preliminares no campo da reflexão, muitos exemplos poderíamos dizer isso, gostaríamos de deixar para vocês esta mensagem reflexiva, de que a nossa vida de relacionamentos, ela estabelece nos vínculos que nós fazemos aqui o tipo de relacionamento espiritual que nós queremos para nós. Não adianta a pessoa ir para o centro espírita, rezar, tomar passe, até mesmo trabalhar, se chegar em casa e não souber se relacionar com as pessoas. Não souber se relacionar com o marido, com a mulher, com os filhos, no trabalho e principalmente consigo mesmo. É preciso um trabalho interior. É preciso fazer um autoconhecimento rigoroso de si mesmo. Ainda que para isso precise fazer aquilo que Santo Agostinho dizia, conforme foi dito aqui, da avaliação diária de si mesmo. E se isso estiver muito difícil, procurar uma ajuda de alguém que possa colaborar nesse processo. Porque é assim que se faz a verdadeira desobsessão. E é assim que nós nos vinculamos com os espíritos superiores que estão junto conosco, dizendo para nós que nós somos instrumentos da paz divina. Diferente daquelas orações que muitas vezes nós fazemos, quando nós somos mais mendigos de Deus e pedimos para que Ele resolva os problemas na nossa vida e os problemas do mundo, existe um tipo de oração em que nós nos colocamos na posição de instrumentos, de colaboradores, de procriadores, de coprocriativos na tarefa, junto com Deus, de levarmos ao mundo uma ideia de uma sociedade e de um ecossistema melhor. É a oração de São Francisco de Assis. Quando São Francisco de Assis nos ensina, talvez pela primeira vez, a oração da maturidade. A oração que nos torna maduros e responsáveis. Não mais aquelas orações em que nós ficamos solicitando que Deus faça, mas aquela em que nós dizemos: Senhor, fazei-nos
instrumentos da tua paz. Não é mais aquela oração de dizer assim, Senhor, vai nos hospitais, vai nos orfanatos, vai lá na política. Parece que a gente ouve Deus dizendo, vai tu, vai tu, vai tu. Né? Para isso eu te coloquei no mundo. Deus, resolve esse meu problema aqui de casa. E Deus diz, resolve tu. Mas ele se coloca, Francisco de Assis, na sua generosidade, ele coloca de uma maneira tão simples e tão brilhante, tão magnífica, quando ele diz, e nós podemos fazer junto essa oração nesse momento para encerrarmos o nosso trabalho. Senhor, fazei-nos instrumentos da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Por quê? Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É morrendo para um jeito antigo de ser que nós nascemos para a vida eterna da abundância e da felicidade na nossa vida. E aí então nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. E poder dizer ao Senhor da vida, muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto já tivemos, por tudo quanto temos. Por este dia, muito obrigado, Senhor. E por estarmos juntos todos aqui. Muito obrigado, meus amigos. Queridos amigos, só uma atenção por algum minuto. Este seminário está sendo transmitido pela Rádio Fraternidade, pela Rádio Web Fraternidade de Minas Gerais. Está sob a responsabilidade do nosso amigo Rubens de Castro, diretor. E ele lá de Minas Gerais, interagindo conosco aqui, da área de comunicação da Liga Espírita Pelotense. Ele então nos informa a nós todos que este seminário estava sendo ouvido, assistido pelos internautas daqui do Brasil, Estados Unidos, França, Japão, Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Argentina, Canadá e um outro que ele não conseguiu ainda identificar. Então, nosso agradecimento à Rádio Web Fraternidade, ao nosso amigo Rubens de Castro. Janine, nosso muito obrigado. Agradecemos o Hospital Espírita, a Liga Espírita Pelotense, aos nossos brilhantes palestrantes, toda a equipe envolvida nesse trabalho, mas também, acima de tudo, agradecemos a valiosa presença de vocês. O nosso muito obrigado. E a Liga Espírita Pelotense
O Hospital Espírita de Pelotas deseja a todos que tenham, assim, um final de semana maravilhoso e um feliz retorno a seus lares. Uma boa noite. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada a todos. Queremos também agradecer à cidade de Piratini, Canguçu e São Lourenço. Tem mais alguma que eu não citei? Camaquã, que nem pertence à nossa região e veio nos prestigiar. O nosso Capão do Leão, muito obrigado pelo pessoal ter se deslocado de tão longe para vir nos prestigiar. Aonde? Pedro Osório. A próxima vez eu vou fazer uma lista. Oi? Rio Grande, onde é que está o pessoal do Rio Grande? Aqui, muito obrigado. Santa Maria, olha só! Santa Maria, pessoal, nossos agradecimentos. E as casas com irmãs que estão aqui presentes também. Uma boa noite, muito obrigada por tudo.